projetos que os alunos poderiam realizar e a criação de podcasts em várias línguas a partir desses testemunhos recolhidos para o portfólio. Em Geografia e Matemática, a sugestão de elaboração de infografias pode ser interessante, com o tratamento e análise estatística relativas às atuais migrações. E em Ciências Naturais, poderia fazer-se uma exposição sobre a saúde física e psicológica dos migrantes. Este exemplo, que parte da página 20 do guia e que refere as dimensões que já foram aqui abordadas, da escolha e do reconhecimento, com o propósito de prevenir e impedir a perpetuação do racismo, poderia ser aqui abordado transversalmente e interdisciplinarmente em torno da temática de agir contra a discriminação em disciplinas como a História da Cultura e das Artes, analisando os estereótipos na pintura, por exemplo, no que diz respeito ao antissemitismo, em MACs, por exemplo, o tratamento estatístico de dados, em Antropologia, uma reflexão sobre a diversidade das culturas humanas, as relações de poder, em Ciência Política, em História, por exemplo, quando se estuda o Holocausto e o genocídio dos Roma, pode-se também refletir aqui nesta ação contra a discriminação, a questão do género, em Educação Física, na nova disciplina de opção História, Culturas e Democracia, quando se aborda o tema dos passados dolorosos, também é propício este trabalho interdisciplinar. Em português, os tipos de texto ligados ao discurso político, à apreciação crítica e ao artigo de opinião poderão proporcionar também aqui esta interação. E em Filosofia, o tema da igualdade e diferenças, da justiça e equidade. Passando pelas línguas estrangeiras e pelo português língua não materna, que também já foi aqui hoje referido, com uma abordagem à sociedade multicultural. E pronto, estes foram apenas alguns exemplos. Claro que as escolas saberão melhor, os professores e os alunos, do que nós, não é? Não queria deixar de dar apenas um último exemplo relativamente à cidadania e desenvolvimento, porque esta área curricular também pode ser alvo de uma abordagem interdisciplinar, se nós pensarmos nas várias áreas ou domínios que compõem esta área curricular. Em torno dos movimentos populacionais, este poderia ser um exemplo de incluir o desenvolvimento sustentável, caracterizando as migrações no atual contexto de globalização, as instituições e participação democrática, com uma reflexão, como o próprio nome indica, sobre estes processos de decisão democrática, o mundo do trabalho, também com a questão atual da globalização, o tema da interculturalidade, que também é um dos temas obrigatórios em cidadania e desenvolvimento, refletindo sobre estes movimentos populacionais e os efeitos nos indivíduos, nas sociedades e no mundo, e a área da segurança, defesa e paz também, com o reconhecimento da diversidade no mundo globalizado. E pronto, termino com uma citação que vos deixo, que também consta no guia, de Nelson Mandela, e os nossos contactos das 3 entidades que colaboraram nesta construção de uma obra que não está acabada, portanto podemos continuar a ser escultores da obra para a mudança. Obrigada. Muito obrigada às colegas pela apresentação. Vamos abrir agora um breve momento de perguntas e respostas. Vamos espalhar 2 microfones.
Perguntas, respostas, comentários, reflexões? Temos aqui algum tempo? Sim, obrigada. Olá, boa tarde. Paulo Feitor Pinto, da Associação de Professores para a Educação Intercultural. Tenho uma dúvida sobre a quem apresentar duas queixas. Se é à Inspeção-Geral de Educação, se é à KICDE. Uma é, temos notícias na Associação, de que a chamada Escola Portuguesa, que é um colégio português em Cabo Verde, proíbe os alunos de falarem língua cabo-verdiana no recreio. E, portanto, isto está a ter uma grande celeuma na sociedade cabo-verdiana. Pelo que sabemos, os cabo-verdianos não apresentam queixa a Portugal porque têm medo de ofender os portugueses e de perder o dinheiro da cooperação e, portanto, estão calados. Mas estão extremamente ofendidos com o facto de, no país deles, a antiga potência colonizadora e proibir a utilização da sua língua materna. Portanto, não sei quem é dirigir esta... E a escola... Os colégios ditos escolas portuguesas dependem do Ministério da Educação português. A outra queixa que não sei quem é de apresentar tem a ver com o facto de um grande grupo de refugiados afegãos que chegaram a Portugal no Natal de 21, do Conservatório Nacional do Afeganistão, digamos assim, e que quando foram integrados, é difícil utilizar essa palavra, quando foram postos na Escola Marquês de Pombal, foram criadas turmas só com meninos afegãos. Na altura disseram-nos que fizeram isso porque, como estavam a meio do ano letivo, era impossível distribuir os alunos pelas turmas todas e, portanto, iam criar interinamente uma turma só de alunos afegãos. Soube, entretanto, que a generalidade dos alunos foram transferidos para o Conservatório de Braga e estão numa turma à parte. E, portanto, um caso claro de discriminação, de segregação. Enquanto professor de português, pergunto-me como é que aqueles alunos vão alguma vez ter amigos portugueses com quem falam em português. E, portanto, a minha dúvida é estas duas queixas, uma relativamente ao colégio chamado Escola Portuguesa em Cabo Verde e outra relativa ao tratamento dos estudantes afegãos no último ano, primeiro em Lisboa, na secundária Marquês de Pombal e agora no Conservatório em Braga. Quem é que trata disto? A Inspeção-Geral de Educação ou a KICDE? Obrigado. Penso que posso fazer já a minha resposta. Penso que qualquer situação, como eu disse anteriormente, qualquer situação que considerem que seja uma prática discriminatória ou que constitua uma situação de discriminação deve ser reportada. Poderá ser reportada à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que independentemente de ter ou não competência na matéria, irá aferir, como é óbvio, após uma análise jurídica, irá, caso não tenha competência, remeter à entidade competente. Caso tenha competência, irá averiguar a situação. Relativamente à Inspeção-Geral de Educação, normalmente também é uma entidade que remete queixas à Comissão, por isso é um trabalho que acaba por ser das várias entidades públicas envolvidas. Obrigada. Mais algum comentário, questão? Boa tarde. É mais um contributo pelas atividades que vi ali elencadas. É que os meninos do pré-escolar não são leitores. Às vezes, quando já estão nos 6 anos, eles são. Mas eles são leitores de exemplos. Eles são leitores de imagens. E eu acho que é exatamente naquela base onde podemos e devemos, eu falo como educadora da infância, onde podemos e devemos trabalhar com eles. E vou-vos só dar um exemplo que já falei com os meus colegas. Outro dia estava a ver um livro que era o livro do Lobo Negro. E a história passa-se em torno de um lobo que é negro e vai perseguindo um menino, é todo em preto e branco. E no final há uma árvore que cai, o menino tem sempre medo do lobo negro. Há uma árvore que cai e o lobo negro salva o menino. E de repente transforma-se num lobo branco. Por isso, às vezes é preciso pensar na literatura que usamos, nas histórias que usamos. Isto é só para dar um contributo e a literatura é para a infância, não é infantil. Isto é como as educadoras, elas são de infância, não são infantis, porque se o forem, pronto. Mas isto é só mais um contributo, porque efetivamente é naquela idade
em que as coisas se podem trabalhar tão bem e onde, como profissional, eu vi coisas acontecer que não gostei. E porque tem muito a ver com aquilo que a Sara disse muito bem, com os preconceitos e os estereótipos que nós todos temos. E deixar só uma dica, que as histórias todas são válidas, não é preciso cancelar histórias, é preciso olhá-las, trabalhá-las com os meninos, seja a Branca que é de neve, que é contada aqui onde nós só temos neve na Serra da Estrela, seja o que quer que seja de histórias que se calhar não têm que ver com os meninos que estão na nossa sala, mas que precisam de ser olhadas, como é que esta história foi contada, por quem foi contada, quando foi inventada e o que é que nós podemos fazer diferente a esta história para a tornar nossa e que tenha a ver connosco. Metendo aqui um bocadinho agora a dica do ACM. Nós temos um excelente módulo para profissionais pré-escolar, do primeiro ciclo, bibliotecários, que é o nosso módulo do Aprender com as Histórias, Primeiros Passos para a Interculturalidade. E estamos de braços abertos para receber pedidos para a nossa formação das entidades, das escolas, para promovermos o nosso módulo no âmbito destas entidades que o queiram. Pronto. É mais dicas do que propriamente uma questão. Só mesmo para agradecer o contributo e dizer que é de toda a importância o critério do educador ou da educadora e dos professores, claro, na seleção e na análise efetuada. Mas muito obrigada, foi muito importante. Temos ainda espaço para mais questões. Estão aqui alguns alunos, alunas. Não sei se querem partilhar alguma experiência que tenham na vossa escola, fazer algum comentário sobre o tema. Vamos ali. O microfone vai a caminho. Eu queria dizer que gostei muito da palestra e tudo aquilo que ouvimos. No entanto, gostava de ter visto mais diversidade no palco, gostava de ter visto alguém falar na primeira pessoa daquilo que viveu e do que gostava que fosse implementado nas escolas. E pronto, era só mais ou menos um conselho, embora tenha gostado daquilo que ouvi, gostava que tivesse havido mais diversidade em palco. Obrigada, é uma excelente ideia. De facto, hoje foi uma apresentação assim mais formal do guia, mas como este trabalho não fica por aqui, teremos a oportunidade para ouvir na primeira pessoa experiências interessantes, com certeza, até porque depois isto é um trabalho de continuidade. Sendo que tivemos em palco a Miriam. A Miriam contou uma experiência de primeira pessoa de vivência. E é verdade que, apesar de quem está hoje aqui a dar a cara poder não parecer que tem essa diversidade, houve essa preocupação para a construção do guia, de ouvirmos as pessoas envolvidas e visadas no âmbito destas matérias. Portanto, obrigada pelo teu contributo, mas também dar a nota de que tivemos esse cuidado de ouvir quem efetivamente é visado por este problema. Obrigada a todos, se calhar vamos dar continuidade. Muito obrigada pelas questões colocadas, obrigada às colegas. Convidamos agora a tomar a palavra a Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado da Educação, o Dr. António Leite. Muito boa tarde a todas e a todos. Não há nenhuma dúvida que cheguei exatamente no momento certo, porque foi exatamente chamado mal me sentei. Ótimo, quer dizer que cheguei na altura certa. Na verdade, não cheguei na altura certa, porque se tivesse chegado na altura certa, podia ter tido o privilégio de assistir à discussão, de assistir ao que aqui tem sido conversado. Isso sim seria a altura certa, mas não foi todo possível fazê-lo e, portanto, chego neste momento procurando, sem ter ouvido o que aqui foi dito, mas procurando contribuir alguma coisa para a apresentação do que hoje aqui aconteceu. Bom. Regressando ao protocolo, quero saudar o Sr. Diretor da Escola Secundária Camões,
Sr. Representante da Alta Comissária para as Migrações, Sr. Delegado Regional da DGEST, Sr. Diretor-Geral da Educação, e sendo esta a primeira vez em que coincidimos numa cerimónia pública, quero desejar-lhe as maiores felicidades, porque sei que está mais do que à altura do cargo, mas ainda assim precisamos sempre de ter aqui um sal de felicidade, e quero lhe desejar as maiores felicidades no desempenho deste cargo. Uma saudação a todos os intervenientes que aqui ainda estão e estiveram durante o dia, aos professores e aos alunos. Hoje poderia parecer estranho porque é que numa sociedade que nós achamos que é tão avançada, uma sociedade em que parece que há valores todos tão homogéneos, não direi, mas pelo menos valores todos tão consensuais entre nós, porque é que temos, e é uma obrigação fazê-lo, temos que continuar a falar das questões ligadas à discriminação, à xenofobia e especificamente ao racismo. Porque na verdade esses valores não são consensuais. Essa é que é a triste realidade e por isso é que nós temos que falar sobre os assuntos. Nós vivemos tempos em que, para além de ser claro que continuam a existir fenómenos de exclusão baseados nas características físicas ou nas características, às vezes, psicológicas, ou nas características de opções de cada um ou de orientações de cada um, de crianças, de jovens e de adultos, vivemos num tempo em que é muito evidente que há esse tipo de exclusão e que há esse tipo de discriminação. Mas vivemos num tempo em que se tornou novamente possível expressar de forma, eu diria, gritantemente óbvia que isso existe, procurando que isto seja novamente normalizado. Eu estou neste momento a ler um livro que é exatamente, creio eu, se não é o último prémio Goncourt, é o 2021 ou 2022, um magnífico romance, e que é sobre um escritor que teria existido, estamos a falar de ficção, um escritor que teria existido em 1938, que teria escrito um único romance e que depois teria desaparecido para todo sempre. E a discussão, bem sabemos que estamos a falar de ficção, mas a discussão desse período era se um senegalês negro poderia ter escrito aquele livro. Isto era normal, esta discussão era normal nos jornais, aliás de várias áreas políticas, nos anos 30 e 40 do século passado. Subitamente nós parece que recuamos ao século anterior e aos anos 20 e 30 e 40 do século passado, porque mesmo que às vezes de forma um pouco mais subtil, mas é só às vezes, começamos a ver de facto, pessoas a questionarem-se se de facto nós não temos mesmo diferenças que têm a ver com a capacidade intelectual e que é essa diferença de capacidade intelectual há uma ligação ao aspecto físico que as pessoas têm. Sim, nós vivemos numa sociedade como esta, que por vezes, onde por vezes pessoas o fazem de maneira absolutamente descarada e outras vezes de maneira um pouco mais subtil, mas não deixa de lá estar. E por isso creio que estes fenómenos existem. Não ganhamos em fazer de conta que não existem. Não se ganhou nos anos 30 e 40 do século passado e nos anos 20 e 30 do século passado e não ganharemos em fazer de conta que eles não existem, porque vão sendo explícitos no discurso e sejamos também claros no nosso discurso. Tudo que se torna explícito no discurso acabará por se tornar explícito na ação. E é bom que nós tenhamos esta noção. Quem escreve que se pode apedrejar alguém está disponível para, em algum momento, o fazer ou, pelo menos, para incentivar outro alguém a fazê-lo. Eu sei que há uma diferença entre o dizer e o fazer. Aliás, a escola vive deste equilíbrio difícil entre aquilo que nós ensinamos dizendo e aquilo que nós ensinamos fazendo, mas as palavras têm, evidentemente, um grande peso. Eu uso sempre dois autores muito, muito diferentes, um da outra, no tempo, no espaço, mas a Toni Morrison dizia que as palavras não são violentas, são elas próprias violência. E o Ferdinand de Saussure, que é alguém que está devidamente esquecido, apesar de ser um extraordinário linguista, dizia que a linguagem não retratava a realidade, construía a realidade.
o que para alguém que viveu há tantos anos não deixa de ser extraordinário que o visse de forma tão clara nessa altura. Portanto, as palavras têm muito peso, as palavras têm muita importância. Aliás, eu costumo sempre dizer isto, nós com as palavras expressamos algumas das coisas mais importantes das nossas vidas. Nós com as palavras expressamos amor, expressamos ódio, expressamos o nosso medo, expressamos as nossas crenças. Nós até, sobretudo os que são crentes, até com um determinado conjunto de palavras achamos que conseguimos mudar literalmente o mundo, porque fazendo uma determinada oração achamos que poderemos vir a ser respondidos. De tanto acreditamos na palavra e no peso que a palavra tem junto a essa tal entidade que nós esperamos nos esteja a ouvir. E, portanto, as palavras têm peso, sim, e, portanto, não é de todo indiferente usar a palavra A ou a palavra B, e nós bem o sabemos. Portanto, este é o primeiro ponto, o cuidado que temos que ter na nossa linguagem. Não é autocensura. É, se quiserem, termos cuidado em que temos a noção de que vivemos em sociedade. E que o viver em sociedade implica que eu tenha que respeitar o outro e a outra com toda a sua diversidade, mesmo que o outro e a outra se calhar seja totalmente diferente de mim. Correção, sobretudo quando o outro e a outra são muito diferentes de mim. E portanto era a primeira coisa que eu gostava de lembrar e também por isso é tão necessário este guia, digamos assim. E não é por uma situação se tornar normal que ela deixa de ser hedionda. Não é por o racismo ser legal, e foi legal durante muitos anos, e aqui os mais velhos têm idade para se lembrar de como ele era legal num determinado país do mundo, chamado África do Sul. O Apartheid era um regime devidamente legalizado, devidamente judicializado. E, portanto, não é por o racismo ser legal que deixa de ser um fenómeno hediondo. Sendo que, num país como o nosso, acresce a isso que é crime. E, portanto, nós temos sempre que ter essa noção, sobretudo temos que explicar àqueles que acham que a liberdade de expressão, que é um bem absolutamente imprescindível, se pode sobrepor a outras liberdades que os outros também têm direito a ver respeitadas. E a este fenómeno, como eu digo, hediondo, responde-se de várias formas. Nós hoje estiveram a tratar especificamente, eu diria, da forma que nós esperamos que seja a forma mais eficaz, que é a forma da prevenção. E, portanto, é mais sobre essa que eu irei falar a seguir, mas nós temos que ser claros que o crime se combate não só prevenindo, mas se combate com repressão e com imposição da lei. Não temos que ter nenhum medo disso. Nós estamos a falar de um país democrático, nós estamos a falar da autoridade democrática, nós estamos a falar de uma Constituição que obedece aos ditames da democracia, sucessivamente aprovada, direta e indiretamente sempre, porque nunca houve nenhum referendo à Constituição, aliás, ela não é legal, mas sempre indiretamente aprovada pelo português, e, portanto, o que aí não encaixa é crime. Portanto, combate-se também aí. Mas combate-se com a prevenção, combate-se com a educação, combate-se com a criação de, não sei se a sensibilidade se cria, mas pode-se potenciar. Isso eu acho que é claro. E por isso eu quero deixar também uma saudação de especial a quem de facto fez este guia, ao ACM, à Comissão contra a discriminação racial, à Direção-Geral de Educação e a todos aqueles homens e mulheres que participaram com o seu saber, com o seu trabalho, com a sua capacidade neste guia. Vivemos, como eu digo, uma época em que a identidade e as entidades assumem de forma explícita uma certa forma de ver o mundo. E porquê é que eu digo que é de uma forma explícita? Porque a nossa identidade e as nossas identidades sempre influenciam a forma como nós vemos o mundo. Não há que fugir a essa realidade. É o que é. Um português vê o mundo de maneira diferente, não tenho nenhuma dúvida do que vê um timorense. Digo isto porque estive em Timor a semana passada e, portanto, está bem fresco na minha memória. Não duvido que um homem vê o mundo de maneira diferente do que vê uma mulher. Eu só posso saber como é que o primeiro vê, sobre a segunda não tenho como saber. E podemos continuar os exemplos por aí fora. Agora, nós vivemos num mundo
em que estas diferenças são muitas vezes exacerbadas e nunca são exacerbadas no sentido positivo, são exacerbadas exatamente para que alguém tenha algum ganho com essas diferenças. Vamos ser claros, as diferenças existem, sim. Queremos acabar com as diferenças? Não. O que nós queremos é que na nossa diversidade, na diversidade da humanidade, nós consigamos viver, mais do que sobreviver, consigamos viver, que consigamos conviver. Mas há quem esteja apostado no contrário, há quem esteja apostado na diferença, há quem esteja apostado em exacerbar esse discurso identitário. Porque ele é muito fácil, verdadeiramente, porque é sempre o discurso do nós contra os outros. E nós sabemos sempre a qual das partes é que pertencemos. Ao nós. Como é evidente, eu estou sempre do lado do nós. Seja qual for o nós. O nós pode ser um homem branco, pode ser um homem já com uma certa idade, um português, um membro do governo. Aqui o nós é um nós bastante mais reduzido, mas o nós é sempre o grupo a que eu pertenço. Alguém do Porto, e quando eu digo do Porto digo quer da geografia, quer do futebol, mas o nós é sempre fácil de definir, é o grupo a que eu pertenço e que varia, como é evidente, não é? Os outros são exatamente todos aqueles que não têm comigo esta coincidência, ou de não serem brancos, ou de não serem homens, ou de não terem 61 anos, ou de não estarem no governo, aí a grande maioria não está, e por aí fora. Mas na verdade é muito fácil lançar uns contra os outros. E às vezes nós todos, e aqui considero nós todos que estão aqui e a sociedade portuguesa, nós fazemos quase sem sentirmos. Eu recuo um ano atrás e orgulho-me, como português, se quiserem até como europeu também, mas eu orgulho-me como português, como nós recebemos os refugiados ucranianos. E envergonho-me todos os dias, como nós recusamos os refugiados de todos os outros locais do mundo. Verdadeiramente isto tornou-se natural. Nós recebemos ucranianos de braços abertos, em muitos casos vamos buscá-los literalmente às fronteiras da Ucrânia, e bem, e quem o fez tem a minha admiração, mas provavelmente se a Argélia invadisse Marrocos, talvez nós não sentíssemos tanta vontade de ir buscar os marroquinos, ou inversa, tanto faz como entenderem. Eu acho que isto nos devia fazer pensar porquê. E isso aconteceu com todos nós. De forma quase implícita, aconteceu com todos nós. Nós, ao mesmo tempo que, e agora falo se quiserem da Europa como um todo, ao mesmo tempo que recebemos dentro das fronteiras da Europa milhões de ucranianos, e bem, recusamos milhares de afegãos, sírios, somalis, etíopes, o que quiserem. Todos os dias. Morrem aos milhares nas nossas fronteiras. Não direi que morrem aos milhares todos os dias, mas por ano sabemos que são vários milhares. E convivemos muito bem com isto. E esta é a parte verdadeiramente assustadora. É que nós convivemos muito bem com isto. Ficamos indignados. Talvez quem tem redes sociais tenha uma indignação de rede social. Talvez até os mais ativistas possam ir para a rua e fazer uma pequena manifestação. Confesso que em Portugal nunca vi. Mas convivemos bem com isto, não é? Nós fazemos parte dos que estão em cima do muro a ver as coisas a acontecer, e acho que isso nos devia questionar a nós próprios, a cada um de nós enquanto cidadão, porque é que assim estamos. E portanto o nós e os outros é sempre um discurso pagador, não é? Lucrativo para quem quer explorar determinadas situações, e portanto temos que estar atentos. A sociedade ideal do ultra-identitário é aquela que é composta por clones de si próprio, onde de facto todos os outros sou eu. E portanto aqui não há nenhuma dúvida, porque aqui não há nós e os outros. Esta seria a sociedade ideal, uma sociedade de ficção científica, de terror científico, mas que eu creio que alguns têm na cabeça, não de forma tão extremada como eu estou aqui a dizer, mas efetivamente alguns têm isto na cabeça, é tornar-nos o mais possível parecidos uns com os outros e excluir todos aqueles que são vagamente diferentes dos outros. Portanto, a diferença é um problema. Embora, curiosamente, e já que falei da Ucrânia, digo isto muitas vezes, não sei se já nos questionamos que fazem-se muitas guerras contra o que é diferente de nós.
o que tem uma religião diferente, o que tem, enfim, uma ideologia diferente. Hoje acho que já não há guerras ideológicas, mas enfim, talvez ainda haja uma outra aí pelo mundo. Mas o caso curioso da invasão da Ucrânia pela Rússia é que é ao contrário. É que a Rússia invade a Ucrânia porque não lhe reconhece a identidade própria. Porque acha que a Ucrânia simplesmente não é diferente da Rússia. Portanto, a identidade pode ser usada como nós entendermos, assim tenhamos poder para o fazer, compete-nos a nós estar atentos a esta situação. E, portanto, se a diferença é um problema, acaba-se com o problema. Ora, se a própria pessoa é o problema, acaba-se com a pessoa. E não foi uma vez, nem duas, nem três, nem 10 que isto aconteceu. E eu estou a ser muito otimista em usar um particípio passado, porque verdadeiramente podia usar o presente indicativo e dizer acontece. Porque o princípio de que se o outro é um problema, eu acabo com o outro, é o princípio do genocida, que a nós nos parece uma coisa longínqua, não é? Eu não tenho a certeza, mas creio que a primeira vez que a palavra genocídio foi usada com um sentido, enfim, claro e especificamente destinado e comumente aceito foi relativamente ao Holocausto. Que a todos nós nos parece uma coisa verdadeiramente longínqua. Mas não é. Mesmo do ponto de vista cronológico, alguns de nós não é. Eu devo dizer que a primeira vez que percebi que tinha nascido só 16 anos depois da Segunda Guerra Mundial ter terminado, fiquei muito impressionado comigo próprio. Pois, eu nasci em 61, são só 16 anos depois da Segunda Guerra Mundial ter terminado. E quando eu lembro que o 25 de Abril foi há quase 50, isto dá bem a ideia de como eu nasci muito mais próximo da Segunda Guerra Mundial, e lá está, do Holocausto, do que até de Portugal viver uma democracia plena, vamos dizer assim, não é? Ou da integração na União Europeia, se quisermos, para dar um exemplo mais concreto. Portanto, não é assim tão longínquo. E mesmo que fosse longínquo, mesmo que esses terríveis anos 30 e 40 da Alemanha fosse uma coisa longínqua, nós nos anos 90, e nos anos 90 já muitos que a questão tinham idade para ver o que estava a acontecer, nos anos 90, e desta vez em África, assistimos em pouquíssimo tempo ao genocídio de quase 1 milhão de pessoas, devidamente organizado, devidamente planeado, e sem que os países ocidentais verdadeiramente tenham impedido que isso acontecesse, muito menos os vizinhos do país onde isso aconteceu. É fácil perceber qual é o país de que eu estou a falar, mas na verdade em 3 semanas ou em 4 semanas, no Ruanda, houve um genocídio de quase 1 milhão de pessoas. E foi um genocídio racista, com a particularidade de ser feito por pessoas com tons de pele semelhantes. Mas não deixou de ser um genocídio. Aconteceu nos anos 90. E se quisermos ainda trazer para mais próximo de nós, no tempo, e outra vez para mais próximo de nós, no espaço, a guerra da Jugoslávia teve também claros momentos em que o que esteve em cima da mesa foi genocídio. Não houve nenhuma dúvida que o que aconteceu em Srebrenica foi exatamente o genocídio de um grupo de pessoas porque tinham, naquele caso, uma determinada religião e pertenciam a um determinado género, porque as mulheres foram expulsas e os homens foram assassinados. E, portanto, este fenómeno não é nem um fenómeno isolado, nem um fenómeno longínquo, nem no tempo, nem no espaço. É muito menos próprio, nem muito menos fenómenos que só existem em regiões a que nós, talvez de forma também racista, consideramos como atrasadas. A sociedade jugoslava era tudo menos atrasada. A Alemanha, nos anos 30, era tudo menos um país atrasado. Era mesmo um dos países mais avançados da Europa, se não o mais avançado da Europa a todos os níveis. E foi aí mesmo que aconteceu. E, portanto, sem vos querer aterrorizar, não é bem essa a ideia. O que eu quero com isto dizer é que aquilo que nós nos parecem fenómenos históricos longínquos, primeiro, são históricos, sim, mas estão longe de ser longínquos e estão longe de ser irrepetíveis. E, portanto, temos que ter essa consciência todos os dias. Pode ser um fenómeno que parte de grupos, como agora se dizem, inorgânicos. Sendo que eu, confesso-vos, desconfio sempre muito da inorganicidade, não sei se a palavra existe, destes grupos inorgânicos, porque quando a gente começa depois a procurar, encontra sempre ali algum organismo, alguma bactéria, algum vírus que está por detrás desses grupos. Sempre, não é? Mas enfim,
Mas pode ser um fenómeno de grupo inorgânico, mas também pode ser um fenómeno legalmente assumido pelo Estado. Já falei na Alemanha nazi, onde todas as medidas de caráter racista eram todas sustentadas na lei. Foram todas aprovadas na lei. Fazendo aquilo que, já não sei, confesso que personagem nem de que livro, mas sei que é um personagem do Hemingway, quando lhe perguntam como é que chegou à falência, e ele responde, primeiro lentamente e depois de repente. E foi exatamente isso que aconteceu na Alemanha nazi. Primeiro lentamente, afastando os judeus dos transportes, por exemplo, impedindo-os de andar de elétrico ou de autocarro, até chegarem ao limite de os impedirem de viver. Portanto, primeiro lentamente. E depois, reparem bem, o regime nazi instala-se em 1933, o genocídio enquanto tal só começa bem em 41, 42. Reparem bem, não é? Tudo metodologicamente, de forma muito alemã, planeado, frio, organizado, industrial. Era talvez o país mais avançado do mundo, acentuou. E, portanto, não foi num país atrasado. Não foi noutro sítio que aconteceu. E a África do Sul é outro exemplo. É um exemplo, e esse ainda mais próximo de nós no tempo, o exemplo onde o racismo era institucionalizado, era legal, tinha base legal. Aliás, todo o país se baseava nesse princípio. Portanto, os exemplos que eu dei são extremos, bem sei, mas só são possíveis porque se criaram condições para que eles acontecessem. Isto só foi possível porque se criou condições para que acontecesse. Porque houve alguém, e em todos estes casos que eu referi, muitos alguéns que tornaram isto possível. Não se constrói uma máquina genocida com meia dúzia de pessoas. Não se mata em 3 semanas 1 milhão de tutsis com meia dúzia de pessoas. Não se mantém um regime de apartheid durante dezenas de anos com meia dúzia de pessoas. É terrível dizer, mas tudo isto é possível com a cumplicidade do povo, de um povo inteiro. Deixando, evidentemente, aqui os meus respeitos à memória de todos aqueles, e em alguns casos foram poucos, mas de todos aqueles que lutaram em todos estes sítios contra esta situação. E, portanto, quando nós pensamos, mas nós temos a lei do nosso lado, a lei é um papel escrito que se desfaz com outro papel escrito. E, portanto, atenção à forma como nós nos sentimos protegidos, porque se nós nada fizermos, esse sentido de proteção acabará rapidamente. Mas, como disse, a resposta que aqui hoje nos importa é a de tornar impossível que alguma destas leis possa existir, em concreto no nosso país, em concreto no nosso continente, e mesmo no nosso continente há sinais já bastante preocupantes de países que fazem parte da mesma comunidade que nós e que já têm leis aprovadas e que nos deviam fazer pensar. Convém não esquecer, por exemplo, que a Polónia tem vastas regiões que se consideram gay-free, de forma legal, aprovado de forma democrática nos seus órgãos democraticamente eleitos nessas regiões e, portanto, que se consideram regiões livres de homossexuais. Isto é na Polónia. Hoje, não é na Alemanha nazi de há 80 anos atrás, é na Polónia de hoje, que é um parceiro nosso, um parceiro imprescindível, como hoje bem sabemos, para lutar contra outro tipo de totalitarismo, mas está lá, isto existe. E se formos à Hungria também encontraremos coisas interessantes escritas para lá em algumas leis. Estamos a falar de leis, não estamos a falar de loucos que vêm para a televisão defender coisas loucas. Não, estamos a falar de pessoas que chegaram ao poder e tornaram a sua loucura em legislação. E, portanto, a resposta à discriminação tem que ser multifatorial. E nós estamos numa escola, e a resposta que nós podemos dar aqui na escola, evidentemente, não é nem a da repressão. A resposta que nós podemos dar na escola é a da educação, a da sensibilização, a da informação. Este é o nosso papel enquanto educadores, enquanto professores. Imagino que alguns, sobretudo alguns professores, e eu também sou professor, estão a pensar, lá vem mais uma missão a ser atribuída à escola, e para a qual a escola não está capaz ou não consegue. Bom, eu sou sensível a este argumento, porque eu sou muito sensível ao argumento de que à escola
compete sempre aquilo que o resto da sociedade não sabe a quem há de dar e, portanto, o coloca na escola. Mas, na verdade, aqui este princípio não é aplicável, este receio não é aplicável. Porque este papel de combatermos a discriminação, a xenofobia e, concretamente, aqui o racismo, sempre foi o papel da escola democrática quando nós dizemos que a escola forma cidadãs e cidadãos. E, portanto, eu não concebo formar cidadãos e cidadãs que acham que é normal que possamos ser racistas ou possamos ser xenófobos. Portanto, não estamos a atribuir à escola nenhum papel que a escola não tenha. Pelo menos a escola que eu quero num país democrático, como eu concebo um país democrático. Ora, o que aqui foi hoje apresentado, e eu estou à vontade para falar sobre ele, porque eu não tive nenhum contributo para ele, e portanto nada do que eu disser pode ser lido como autoelogio, mas é um instrumento que eu creio que ajuda a garantir este objetivo, que é o objetivo de conseguirmos formar rapazes e raparigas, homens e mulheres. Muitas vezes esquecemos dos adultos e das adultas que nos procuram, e não devemos, mas formar gente que de facto pratica uma cidadania ativa e democrática. Eu penso muitas vezes que assustador que será um jovem ou um adulto com todos os conhecimentos académicos, com todos os conhecimentos científicos, linguísticos, digitais, com todas as competências técnicas e profissionais e com nenhuma sensibilidade e com nenhuma empatia. Que assustador será alguém assim. E porém esses alguém existem. Já existiram e não tenhamos dúvidas, esses alguém existem. A escola pode garantir por si só que este jovem ou este adulto não existe? Não. A escola não pode garantir por si só que esse adulto não existe. Mas é nossa responsabilidade fazer tudo para que esse adulto não exista e nós só o podemos fazer naquele momento em que aquelas crianças e aqueles jovens estão connosco. É o que nós podemos fazer. Quando falamos dos problemas de grande dimensão e que afetam grandes pessoas, grande número de pessoas, nós esquecemos muitas vezes o indivíduo. E quando eu digo que esquecemos o indivíduo que é vítima, mas também nos esquecemos a nós como indivíduo e também muitas vezes esquecemos o indivíduo que é o agressor. Porque quando tudo é uma grande multidão, ninguém tem aparentemente responsabilidade, não é? Aliás, muitos exemplares de alguns dos regimes que eu defendiam-se exatamente dessa maneira. Só fizeram aquilo que a lei os mandava, aquilo que os seus chefes os obrigavam e faziam parte do sistema, e se não fossem eles a fazer, alguém faria. Que é sempre o pior argumento que eu acho que alguém pode dar, é se não fosse eu a matar, alguém teria feito o mesmo e, portanto, já que tinha que ser alguém, sou eu. E, portanto, quando os problemas afetam um número grande de pessoas, a máquina, o sistema parece sobrepor-se ao indivíduo. Ora, a escola é exatamente o contrário disso. A escola é onde cada professor conhece os seus alunos e sabe os seus nomes. Sei que há professores que têm muitos alunos e que terão mais dificuldade em saber todos os seus nomes. Mas conhecem-nos. E, portanto, a escola é ainda bem, um espaço onde nós também podemos perceber que esses grandes números são sempre constituídos por cada indivíduo, por cada homem, por cada mulher, por cada rapaz e por cada rapariga. Porque a pertença aos grandes números, a tal história do nós e dos outros, não nos isenta a cada um de nós de responsabilidades e não isenta as vítimas de sofrimento. Não é por as vítimas serem em grande número que as pessoas que são vítimas, cada uma delas, deixam de sofrer. E às vezes nós esquecemos disso. E também não é por os verdugos serem em grande número que cada um deles é menos responsável por aquilo que faz. E creio que isso deve ser algo que nós devemos muitas vezes deixar claro aos nossos alunos e às nossas alunas. É sempre muito mais fácil fazer coisas impensáveis em grupo do que fazê-las de forma individual. É sempre muito mais fácil odiar alguém em abstrato do que odiar alguém em concreto. Embora às vezes seja fácil odiar alguém em concreto, para dizer a verdade. Mas é importante que nós percebamos que quando odiamos um grupo, odiamos em concreto cada homem e cada mulher que faz parte daquele grupo. E quando nós fazemos parte do grupo que odeia, cada um de nós não é menos responsável que o do outro. E as responsabilidades de todos não desculpam a responsabilidade de cada um de nós. Mas, na verdade, nós sabemos que quando as vítimas são em grande número, elas tornam-se invisíveis como indivíduos e como pessoas. E isso é também uma tática e uma estratégia de quem
utiliza essas formas de combater a democracia. O contexto de escola, como eu dizia, torna mais claro o indivíduo, porque eu conheço o aluno A, e eu conheço o professor B, e o psicólogo C, e a senhora dona X, e conheço cada um e sei quem são aquelas pessoas. São pessoas concretas. Os agressores, os agredidos e os indiferentes. E aquilo que nós não podemos de todo ser é os indiferentes. Obviamente que também não podemos ser os agredidos e não podemos não podemos ser agressores e não podemos aceitar ser os agredidos. Mas nós não podemos ser os indiferentes, nós não podemos ser aquele que vai pelo corredor fora e vê um aluno a ser espancado por 2 ou 3 e acha que o problema há de ser do funcionário que devia estar lá na esquina e não está, ou um aluno que vê colegas seus a agredirem outros e acha que o problema não é seu e, portanto, é sempre nosso, é sempre um problema de cada um de nós. E, portanto, o pior de tudo são mesmo os indiferentes. E aqui estamos todos como indivíduos, mas também como uma comunidade que se quer democrática e que se diz democrática e que quer construir, eu diria, uma sociedade justa, uma sociedade desenvolvida, muito simplesmente uma sociedade decente, que é algo que por vezes nós sentimos que não somos. Eu sinto muitas vezes que não vivo numa sociedade decente. Enquanto eu vir o que acontece a algumas pessoas, na minha cidade, no meu país, no meu continente, no meu planeta, nós não vivemos numa sociedade decente. Não é por acaso que a OIT se referia exatamente às questões do trabalho, chamando-lhe trabalho digno e decente. 2 palavras simples que creio que se encaixam também bem aqui na questão da nossa sociedade. E por isso estamos obrigados a conhecer, estamos obrigados a aprender, estamos obrigados a atuar, estamos obrigados a não ser indiferentes. Por isso este guia foi construído, certamente, eu vou dizer a palavra que parece um pouco piegas, mas foi construído certamente com amor, mas foi construído também, não tenho dúvida, com um grande sentido crítico, porque o vi, com um grande sentido da compostura, com um grande sentido da dimensão dos problemas que enfrentamos, e por isso a minha esperança é que este guia seja usado, e quanto mais este guia for usado, mais nós conseguiremos contribuir. Já não quero dizer sermos capazes de o fazer sozinhos, lá está o grupo, mas sermos capazes de contribuir para uma sociedade que seja, pelo menos, uma sociedade decente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário. Chegamos ao final desta sessão da apresentação do guia. Agradecemos a todos os presentes e, em particular, a todos os intervenientes neste evento, que com as suas partilhas nos demonstraram como este guia agora apresentado pode ser uma importante ferramenta na prevenção e combate à discriminação racial nas escolas. Esperamos que seja útil. Obrigada a todos e a todas. Uma boa tarde.